Mbappé aumentou a verba do Flamengo e o clube deve anunciar um pacotão de reforços antes do meio do ano, inclusive com reforços pro Mundial, e a gente vai explicar tudo isso já já. Tem a Ferge divulgando o áudio lá do VAR, que acabou deixando o Pedrinho com cara de bobo. Depois que ele deu aquele chilique por conta do gol do Bruno Henrique, o VAR não só divulgou o áudio, como o vídeo, e deixou o Pedrinho com cara de tacho, sem poder falar mais nada sobre o gol do Flamengo. Além disso, o Flamengo, que já tá na final contra o Fluminense, já teve o Mano Menezes dando uma cutucada, dando uma provocada, e o último que fez isso não se deu muito bem. A gente vai falar sobre isso já já. Tem o presidente do Cuiabá se juntando ao Flamengo e criticando, humilhando os caloteiros do Brasil, inclusive criticando a CNRD, que é o órgão lá da CBF que deveria pelo menos tratar dessa conciliação aí de dívidas entre os credores e os caloteiros, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa declaração do presidente do Cuiabá. Tem saída de Lohan podendo ser definida ainda essa semana, ingressos para a final entre Flamengo e Fluminense já começando a ser vendidos, e também a semifinal da Libertadores Sub-20 já com data e adversário definidos. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre todas as notícias do Flamengo de hoje, começando com o Pedrinho ficando com cara de bobo, ele que deu aquele chilique depois do Flamengo e Vasco, falando um monte, dizendo que o gol do Bruno Henrique poderia não ser um gol legal, porque foi definido muito rápido. Quando demora, eles reclamam. Quando não demora, eles reclamam também, mas a Ferge divulgou lá todo o processo de análise do gol, o momento em que eles travaram a câmera, traçaram a linha, e o software disse que o lance era legal. Lembrando que a faixa está um pouquinho mais larga e agora o próprio atacante pode ser um pouco mais beneficiado, mas não só o Flamengo, qualquer atacante. Mas o Vasco tá dando uma de Botafogo agora e passando a chorar com uma frequência maior, porque tá perdendo todas também, né? Então tá, além daquela que eu falei que era a única arma deles de bater, de provocar, agora também chorar é a segunda arma do Vasco. O Pedrinho ficou com cara de bobo depois que foi divulgado o vídeo e o áudio lá da análise do lance pelo VAR. Então, agora o Flamengo vai para a final com o Fluminense, treina hoje normalmente, com a volta dos jogadores que estiveram em campo, eles que tiveram folga ontem, os jogadores titulares, por exemplo, pelo menos. E aí, Flamengo treina normalmente, já tem ingressos à venda lá no site do Fluminense, lembrando que o jogo da ida nessa quarta-feira é mando do Fluminense, ingresso mais barato, R$120, continua aquele nível de ingresso bem acima do razoável, com a meia de R$60, tendência de Cebolinha e Michael ainda ficarem fora, mas com retorno iminente, provável, do Danilo, ele que tá voltando de lesão, mas meio que foi poupado nesses dois jogos contra o Vasco, e aí tem muito até a ver, não é dito claramente, mas tem muito a ver com os jogos da seleção. Mas a seleção pediu para poupar ele? Não. É porque ele deve jogar de titular esses dois jogos, e jogando esses dois jogos da seleção, tendo mais dois jogos da final do Carioca antes, vai desgastar muito. Se ele tivesse mais esses dois jogos, ia ter um risco aí muito maior de lesão. Então o Flamengo resolveu não colocá-lo para jogar contra o Vasco e deve voltar a ser relacionado normalmente contra o Fluminense para os dois jogos da final. Lembrando que para a final o Flamengo não tem vantagem do empate, tá? A final não tem esse tipo de vantagem nem para o time que ficou em primeiro. Então caso de pênaltis, é disputa, caso de empate no agregado, é disputa de pênaltis sem nenhum tipo de vantagem para nenhum dos dois times. E agora vamos falar aqui de Libertadores Sub-20, o Flamengo que já estava classificado depois do empate
contra o O'Higgins. Tava só esperando a definição dos outros grupos, porque o Flamengo ia pegar o melhor segundo colocado dos outros grupos. E aí, tá definido que na quinta-feira, dia 13, o Flamengo enfrenta o Danúbio. E o Palmeiras, na outra semifinal, enfrenta o Belgrano. A final da Libertadores Sub-20 vai ser disputada no dia 16. E aí tem agora um assunto que eu quero só introduzir rapidinho aqui, porque isso é, no mínimo, estranho, né? Que é o Neymar, ontem, sendo poupado pelo Santos, aparentemente poupado para jogar pela seleção depois. Ele ficou de fora o jogo inteiro, no banco. O Santos foi eliminado pelo Corinthians. A maior parte do jogo, o Corinthians estava ganhando do Santos. E o Neymar não jogou em momento nenhum. Então, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Será que tem alguma coisa além no contrato dele que impede o treinador de usar o Neymar em determinados jogos? Que até ele possa determinar, olha, não quero jogar esse aqui, não me coloque, porque eu não vou jogar esse jogo, porque tem data FIFA depois e eu quero jogar. O discurso oficial é que ele estava com uma lesão, mas não pareceu estar com lesão nenhuma. Porque ele ficou na beira do campo, correu, estava aparentemente normal. E aí, logo na semana que vem já vai ter data FIFA. O pessoal já veio falar, mas a mesma coisa o Flamengo fez com o Danilo e tal. Não, não foi isso. Como eu acabei de falar, o Flamengo é que quis poupar o Danilo. E não é para ele estar 100% na seleção. É porque o acúmulo de jogos do Flamengo, mais os jogos que ele deve ser titular na seleção, podem aumentar e muito, potencializar e muito as chances dele se lesionar. Já o caso do Neymar é totalmente diferente, porque o Neymar é o cara do Santos. Sem o Neymar, o Santos é outro. E no Flamengo, sem o Danilo, o Flamengo é praticamente o mesmo, porque o Flamengo tem peças de reposição. Então, no mínimo estranho, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre esses assuntos. Lembrando a vocês, antes de mais nada, de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de comentar o que você acha sobre todos esses assuntos, compartilhar com os amigos e com a família e também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E agora vamos falar aqui do Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, que veio a público, deu uma entrevista lá pro All Sport, mas metendo o malho, metendo a porrada na CBF, na CNRD, que é esse conselho aí que faz a conciliação entre dívidas, entre credores e devedores, e meteu o malho também nesses times que estão dando calotes por aí. Focando, é claro, no Corinthians, que é quem deve ao Cuiabá, por conta da transferência lá do Ranieri. E também nos outros times aí, o Inter, por exemplo, a gente sabe que tá devendo o Flamengo. Todos os caloteiros do Brasil, a gente vai ler um trechinho aqui dessa entrevista do Cristiano Dresch. Presidente do Cuiabá reforçou o discurso do Flamengo contra caloteiros no Brasil. É uma piada. Grande absurdo. Em entrevista ao All Sport, o dirigente voltou a criticar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, e o modelo de pagamento proposto pelo Corinthians. Dresch ainda destacou a capacidade financeira do Corinthians, afirmando que o clube tem condições de pagar as dívidas de forma mais rápida. É uma piada. A CNRD é fomentador de calote. Falo isso faz tempo. Fomenta clubes sem responsabilidade financeira a acumularem dívidas e sugerirem esse plano de pagamento coletivo, que é absurdo do início ao fim. O Corinthians fatura 1 bilhão por ano, paga cerca de 4 milhões e meio de reais por mês para o Memphis Depay. Como querem pagar os credores 1 milhão por semestre? A CNRD não deveria nem aceitar isso. Ou ela é alheia ao futebol? Um grande absurdo aceitar qualquer tipo de plano de pagamento sem juros. E IPCA não é juros, é correção monetária. Quem tem a receber não tem vantagem nenhuma. E o segundo é o mínimo de capacidade que alguém na CRD precisa ter para analisar que um clube que fatura 1 bilhão por semestre e quer pagar 1 milhão por mês.
Tá aí, discurso pesadíssimo do presidente do Cuiabá, que faz todo sentido. Primeiro que corrigiu o valor só com IPCA, só com juros de inflação e etc. Não faz sentido nenhum. Tem que ter a multa. Ou juros de fato mesmo, 10% ao mês, com multa por atraso, coisas que não, a CNRD tenta resolver pedindo para o time pagar o mínimo possível, parcelado em milhões de vezes, que normalmente no ato do negócio não é aceito pelo clube, que está crendo, né, que vai ser paga a dívida, o credor, e aí chega no desenrolar das negociações, o clube que está devendo não paga, enrola e vai para a CNRD sabendo que vai ter uma condição muito melhor e muito injusta. E é exatamente isso aí que o presidente do Cuiabá está falando nessa matéria, totalmente com razão. E agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar de Lohan, o meia do Flamengo, que tem pelo menos o staff dele com os dirigentes do Red Bull Bragantino em fase avançada de negociação, pelo menos entre eles, entre essas duas partes. A tendência é que o Red Bull faça uma proposta pelo Lohan logo com a abertura da janela, que abre hoje, segunda-feira, dia 10 de março. Então, Red Bull deve vir até o Flamengo apresentar uma proposta. Tem rumores dizendo que a proposta pode até ser de compra e não de empréstimo, mas ainda, como ainda não está na mesa, não tem ainda uma definição sobre se o Red Bull vai querer comprar uma parte do Lohan ou se ele vai tentar um empréstimo e estipular aí uma opção de compra ou algo do tipo. Então, existe uma grande chance do negócio ser fechado essa semana, porque o staff do Lohan já negou algumas vezes, e aí essa semana vindo a proposta, tem interesse do Flamengo já estipular e definir o destino do Lohan, porque o Lohan tá até agora treinando com o Sub-20, não pode nem jogar pela Libertadores Sub-20, porque ele voltou depois do período de inscrição. Então a tendência é que o Flamengo não se oponha se os valores forem na casa aí da proposta que veio, por exemplo, do CSKA, ou se for um empréstimo com valor de compra dentro aí do razoável, o Flamengo não deve dificultar. Então existe uma boa chance aí do destino de Lohan ser o Red Bull Bragantino. E vamos mudar de assunto agora aqui, um assunto bem importante que o BAP submeteu ao Conselho, uma mudança na verba para contratações desse ano. No momento em que foram aprovadas as contas no início do ano, a verba para contratações era de 20 milhões de euros. E aí o Flamengo até agora gastou aí entre 4 e 5 milhões de euros para a contratação do Juninho, e o BAP atualizou. Pediu agora uma aprovação de acordo com o fluxo de caixa do Flamengo, de acordo com as finanças atuais do clube, pediu que esse valor seja reajustado de 20 para 30 milhões de euros. Ou seja, um aumento aí de 50% do valor, considerável. 10 milhões de euros a mais, são praticamente aí ou mais 60 milhões de reais, não é pouca grana. E isso indica que o Flamengo está atrás e vai tentar anunciar novos reforços em breve, inclusive para o Mundial. Pode ter a ver, inclusive, com essa nova regra aí, que deve ser anunciada para o Mundial, para jogadores pontuais atuando no Mundial. Pode ser. Isso aí não é informação, isso aí é uma suposição. Mas o que é informação é que o Flamengo está atrás de alguns jogadores, entre eles o Gaston Martirena e o Luciano Vieto do Racing, e eles podem estar dentro desse pacote de reforços que o Flamengo pretende anunciar até o meio do ano. Tá? Agora, o Jorginho entraria nesses valores aí? Não. Esse valor de 30 milhões de euros é o que o Flamengo utiliza para contratação. Verba de salário é outra coisa. É a verba que é o Flamengo que gastaria com o Jorginho, é a de salário, porque ele viria como jogador livre. Agora, esses 30 milhões de euros é aquele valor que o clube precisa pagar a outros clubes para contratar os jogadores. Então o Jorginho não entraria nessa conta aí. Quem entra é o Juninho, que já teve o dinheiro gasto esse ano, então é um reajuste na verba que já está sendo gasto. Então o Flamengo teria aí 25 milhões de euros a mais para contratações até o meio do ano, e é uma grana considerável.
pensando aí que muitos jogadores têm contrato terminando no meio do ano na Europa, então pode ser aí uma janela, ainda levando em conta que o José Boto sabe muito pesquisar esses jogadores, muitas vezes são jogadores que estão fora dos holofotes, mas muito bons jogadores, então não só os dois do Racing, mas como outras contratações devem ser anunciadas agora que há essa iminência aí de atualização da verba. Ainda não está assinado porque o BAP submeteu ao Conselho para aprovação, mas normalmente isso já vai embasado com o fluxo atual de caixa, com como andam as finanças do clube e deve ser aprovado nos próximos dias. E agora, para fechar, tem o Mano Menezes, que parece que não aprendeu com o Verratti. Verratti que foi provocar o Flamengo, dizendo que tinha sede de vingança e tal. Tá até agora com sede, né? Vai morrer de sede sequinho, velhinho, porque o Flamengo ganha todas do Vasco. Agora foi o Mano Menezes, a vez dele, na entrevista pós-jogo, dando uma alfinetada com uma risadinha, dizendo que o Flamengo ganha de todo mundo. Mas o único time que venceu o Flamengo até agora foi o Fluminense. Aí deu uma alfinetadinha, uma espetada, mas depois deu aquela mordida, mas depois assoprou. Falando que não, mas o Flamengo é um grande time, vai ser muito difícil, etc e tal. Mas deu aquela espetada dizendo que mais o Fluminense é o único que ganha do Flamengo. É o único que venceu até agora. Não sei se, pelo passado próximo agora da semifinal do Carioca, é uma boa ideia dar esse tipo de alfinetada no Flamengo, porque, na verdade, o Flamengo nem jogou tanta bola assim nos dois jogos, mas ganhou do Vasco e passou com uma facilidade tão grande que pro Fluminense talvez não seja nem de bom tom ficar fazendo esse tipo de alfinetada, né? Porque, no fim das contas, o Flamengo é o favorito. Se o Fluminense não se superar, não jogar muito mais do que sabe, o Fluminense que vai ter uma tática muito provavelmente parecida com a do Vasco, que é de bater, de provocar, de ficar fazendo aquele tipo de jogo que o Vasco faz. Se ficar nesse jogo, o Flamengo vai dar um jeito, porque o Flamengo tá ficando calejado com esse tipo de time. E o Flamengo é muito favorito para a final. Mas é claro, a gente tem que continuar acompanhando, o pé no chão e vendo o que vai dar. Mas o Flamengo tem que amassar o Fluminense, esquecer essas provocações aí de quem vier. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você achou de todos esses assuntos e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.